Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Kleber, passando aqui neste vídeo que vai ser rápido, mas um vídeo muito importante que pode te ajudar na lição do nosso próximo domingo, lição de número 8, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que está fantástica. E a lição 8 nós iremos falar sobre comprometidos com a palavra de Deus. Uma lição muito importante, uma lição que vai nos esclarecer muitas coisas interessantes acerca do nosso compromisso, O compromisso que nós devemos ter hoje como obreiros, guardarmos realmente e vivermos na praticidade a palavra de Deus. Quero fazer esse vídeo para que possa auxiliar você também que vai ser um instrumento de Deus no domingo aí para transmitir esta mesma lição aos alunos da Escola Bíblica Dominical. Nós temos um tema para esse trimestre. O trimestre fala sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E o comentarista da nossa revista, o comentarista da lição, é o pastor Ezequias Soares. Amém, meus irmãos? Vamos adiante. Nós estamos na lição de número 8. Existe aí uma ferramenta muito importante que é a leitura diária. Você pode estar usando cada dia da semana aí para fazer uma leitura bíblica correspondente ao tema que vai ser tratado na lição, tá? Vamos fazer a leitura bíblica em classe, que é muito importante, que nos faz entender melhor o contexto daquilo que vai ser falado. Segunda carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 2, dos versículos 14 ao 19, que diz assim: Faz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e a perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O texto áureo da nossa lição está em Lucas capítulo 11, versículo 28, que diz: Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Tá bom, meus irmãos? A verdade prática da lição de número 8, nossa revista da Escola Bíblica Dominical. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. Por isso, por si só, encerra a suprema autoridade das Escrituras, como plena e total garantia de infalibilidade. Tá bom? A autoridade divina da Bíblia, ela é infalível. A palavra do Senhor, ela é inspirada, ela é inerrante, ela não contém falhas. Ponto central, meus irmãos, da lição de número 8 é que amamos a palavra de Deus e somos comprometidos com ela. Nós, cristãos, precisamos amar a palavra e ser comprometidos a viver esta palavra, a praticarmos esta palavra. Aqui, um slide falando sobre tópicos da lição. Nós iremos falar no tópico primeiro sobre a autoridade da Bíblia, porque se você pegar a sua revista,
a lição de número 8. Eu vou abrir ela aqui. Você pega a sua revista, na lição de número 8. Nós iremos observar que nós temos objetivos com essa lição. E o objetivo geral da lição, domingo agora, a lição 8, é demonstrar o nosso comprometimento com a palavra de Deus. Nós temos alguns objetivos específicos e cada objetivo ela está relacionada a um tópico da lição, tá bom? Como, por exemplo, o tópico primeiro fala sobre a autoridade da Bíblia. E o nosso primeiro objetivo, o objetivo específico é afirmar a autoridade da Bíblia, tá bom? Nosso segundo objetivo específico é mostrar o zelo pela boa doutrina. E o terceiro objetivo específico é pontuar os cuidados quanto aos modismos. Então, são esses 3 pontos em que nós iremos trabalhar nesta lição de número 8, comprometidos com a palavra de Deus. Partindo para a nossa introdução, meus irmãos, a introdução nos diz assim: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Na sua revista, na revista da Escola Bíblica Dominical, nós temos a introdução que vai falar exatamente isso. Nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar nesta lição a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia. A maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Meus irmãos, o objetivo da revista, o objetivo da lição de hoje é nos mostrar a importância de nós usarmos a palavra de Deus da sua maneira correta, usando o texto, a interpretação do texto, fazendo uso da gramática, observando as regras, o contexto histórico, o contexto literário. Para quê? Porque isso nos ajuda a compreender melhor o texto sagrado. Isso vai fazer com que nós não venhamos a cometer heresias. A exegese é oposta à exegese, que é a arte da interpretação do texto. E X, prefixo, significa retirar, extrair a verdade do texto. Quando eu faço uma exegese, eu estou colocando algo que não existe. Eu estou trazendo uma interpretação incoerente, uma interpretação incorreta do texto bíblico. E isso vai fazer com que eu interprete a palavra de uma forma errada e provavelmente eu possa cometer uma heresia. Já nós, cristãos, pentecostais, nós da Assembleia de Deus, nós temos por costume zelar por isso e aplicarmos uma correta interpretação da palavra, fazendo uso da teologia, fazendo uso de tudo aquilo que nós aprendemos para que possamos ter uma boa interpretação e assim praticarmos esta palavra conforme a mesma nos ensina. O primeiro tópico, meus irmãos, da nossa lição desta manhã de domingo será sobre a autoridade da Bíblia. Nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola scriptura, que significa somente as Escrituras. Um dos 5 pilares da reforma protestante. Nós acreditamos que somente a palavra, somente a Escritura é a autoridade para nos ensinar como viver da forma que Deus quer, da forma que Deus deseja. Somente a Bíblia, somente a Escritura, somente as Escrituras, para nós, é o manual de vida e prática de todo cristão. E acreditar nisso faz parte de um dos 5 pilares da reforma protestante. Se não, observem comigo. Sola Scriptura. Cada um dos 5 solai representa a chave de cada doutrina central dos reformadores como Lutero, Zwinglio, entre muitos outros. Aí está no seu slide, porventura, as 5 solas. Por exemplo,
sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Solus Christus, somente Cristo. Sola Escritura, somente as Escrituras. Soli Deo Gloria, glória somente a Deus. Então são 5 solai que fazem parte da reforma protestante que muito contribuiu para que hoje pudéssemos viver um cristianismo mais puro e verdadeiro, baseando-nos na palavra do nosso Deus. E o capítulo 1, tópico 1, vai falar sobre a sola Escritura, somente as Escrituras. O brado de sola Escritura significa que a Bíblia é a única, observe, a única regra de fé e prática para a sua vida cristã. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, diz: Tu, bem, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio. Olha que interessante, pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo, instruindo Timóteo, está dizendo a Timóteo: tu, Timóteo, tu sabe, tá? Tu compreendes, foi ensinado. Preciso que você permaneça naquilo que aprendeste, aquilo com que foi inteirado. Tu sabes de quem tens aprendido, tá? E você precisa fazer com que esta palavra, com que este ensinamento se torne vida para você, se torne realidade na sua vida, porque pode fazer-te sábio para a salvação. E o versículo 16 vai dizer: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído a toda boa obra. Então, primeiro tópico 1 da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, dizer que nós precisamos viver somente pela palavra de Deus. Sola Escritura. Se você observar, os católicos romanos têm a Bíblia das edições paulinas, e eles se baseiam muito também na tradição da Igreja Católica, no catolicismo. E muitas vezes esse catolicismo, essa tradição, ela sobressai a palavra. Eles acreditam mais naquilo que a tradição ensina do que aquilo que a Bíblia está ensinando. E isso é um erro muito grave. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a única que tem autoridade para nos fazer entender a vontade de Deus. Nenhuma tradição humana, nada criado aqui na Terra pode sobressair a palavra de Deus. Mas a Igreja Católica, eles possuem a tradição e isso se torna um erro grave. Quer ver? Observar? Vamos assistir. Assista comigo esse vídeo. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz: eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes: colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia: eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. Não é só o leão que vai rir, não. Como é que é, padre? Essa heresia? Como é que é?
a igreja está acima da palavra? Aonde? Que papo é esse? A palavra vem antes da igreja. O Salmo 138, versículo 2 diz assim, está na Bíblia Católica. Abre aí a Bíblia, da versão católica. Diz assim: pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. A palavra está acima de tudo. Jesus, é Jesus. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam e é elas que indicam o caminho da vida eterna. Jesus, está na Bíblia Católica, pega aí, Mateus 22, 29. Errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. É por isso que vocês estão nesse caminho da bancarrota. Vocês querem esconder a palavra? Porque se o povo descobrir a palavra, vocês estão fritos, que vocês querem manipular a fé. A palavra é o manual de regra prática do verdadeiro cristão. Não é o que o pastor, o padre ou o papa fala, é a palavra. A palavra, ela vem antes, porque o próprio Jesus é a palavra que se fez carne. Então, queridão, por favor, não fala uma heresia dessa não, porque o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus funda a igreja, ele é antes da igreja, e Jesus diz que é a palavra. Você tem que examinar as Escrituras, não é o que o pastor e o padre falam não. Vou repetir o texto: João 5,39, Mateus 22, 29, só, não preciso nem mais, hein, tá? Salmo 138, versículo 2. Que é isso? Vai falar asneira teológica lá sei lá onde. Que Deus abençoe. Querido, eu não quero que ninguém acredite na minha palavra. É a palavra de Deus, está acima de tudo e de todos. É ela que é a regra de fé e conduta do verdadeiro cristão. Deus abençoe você. Glória a Deus. Um vídeo aí do pastor Silas, nos mostrando uma heresia, uma heresia muito grande de um sacerdote católico, dizendo que a tradição, ela supera a Bíblia, porque a Bíblia, ela nasceu, da igreja. E isso é totalmente errado, isso é uma heresia muito grande. E não são só os católicos que têm esse tipo de heresia em sua doutrina. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová têm a tradução Novo Mundo, que é a sua versão da Bíblia, e a revista Sentinela, que também ali contém muitas heresias, muitas doutrinas falsificadas e que podem levar os seus adeptos a um conhecimento falso das Sagradas Escrituras. Nós temos os Mormons também, que têm a Bíblia, o Livro dos Mormons e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Tá? São exemplos de que não devemos seguir. Nós, cristãos pentecostais, nós temos os nossos fundamentos e a nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Segunda Epístola de Pedro, no capítulo 1, versículos 19 e 21, diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Nós não necessitamos de uma outra fonte externa, de nenhum outro livro externo. Não, nós temos a palavra, só a Escritura. E nós acreditamos somente na palavra do nosso Deus. Uma outra coisa que a revista tem nos mostrar, no tópico 3 do seu primeiro capítulo, é que nós não somos deístas. O que significa isso? O deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. Um Deus distante que não se relaciona com o ser humano. Nós não acreditamos assim. Até uma frase que pode elucidar o que é o deísmo. O deísmo é como um relojoeiro que dá corda a um relógio e depois se esquece dele. Nós não acreditamos desta maneira. Nós cremos que o nosso Deus se relaciona conosco, tá? Trabalha a nosso favor, é intimidade conosco, é relacionamento com os seus filhos, com nós cristãos, tá?
precisamos acreditar nisso. Nós não somos deístas, até porque nós acreditamos que Deus não está longe de cada um de nós. Deus se relaciona conosco. Deus quer intimidade, Deus quer relacionamento conosco. No texto da revista da Escola Bíblica, vai nos mostrar duas coisas interessantes. Primeiro, que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Se você depois, quando você tiver um tempo aí, pegar a sua Bíblia, a palavra, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 14 e 21, nós teremos uma testificação disso. Deus continua a se comunicar conosco, com a igreja, através dos dons espirituais. Tá? E uma segunda coisa, entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Tá bom? Nós não vamos pegar essa condição, essa crença nossa de que os dons espirituais são ferramentas de Deus para se comunicar conosco, para trabalhar em nosso meio, para falar com o seu povo, e vamos dizer, não, existe um livro da Bíblia específico que diz isso. Não é verdade. Tá? Essa revelação não se reveste de autoridade canônica, mas nós vivemos isso, nós vivenciamos isso todos os dias, a cada culto, a cada momento, a cada oportunidade que você tem de dobrar o seu joelho, de orar, de interceder, de receber uma oração. Deus está sempre falando conosco, se manifestando em nosso meio através dos dons espirituais. Tá bom, meus irmãos? Nós resumirmos aqui o nosso tópico primeiro, a síntese do tópico primeiro é essa. Somos um povo que acredita, nós cremos na autoridade da Bíblia para a nossa fé e para a nossa prática. Precisamos colocar isso no nosso coração e entender. Nós acreditamos na autoridade da palavra, da Bíblia Sagrada. Nós cremos, nós temos fé nesta palavra, na Bíblia, a única que tem autoridade para nos levar para os céus. Aqui está contida a palavra de Deus, tá bom? Ela é a palavra de Deus para nós. Deus fala conosco através da Bíblia Sagrada. Quando nós partimos para o tópico 2 da lição, nós vamos observar que o comentarista quer nos ensinar acerca do zelo que nós devemos ter pela doutrina. Tá? Aí diz assim, a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. A Bíblia precisa ser interpretada. Como que eu faço uma real, uma verdadeira interpretação da Bíblia? Como que eu levo, como que eu transmito esta interpretação da Bíblia aos ouvintes, à multidão, para que essas possam ser edificadas, para que essas pessoas que fazem parte da igreja, elas possam ser edificadas e passem a conhecer a doutrina, o ensino, a instrução da palavra de Deus para nós. É isso que nós iremos observar no tópico 2 da revista da Escola Bíblica Dominical. Tópico 2 e o primeiro ensino, a primeira parte é sobre ensino e instrução. Tá? O que é doutrina? Doutrina vem do latim doctrina e significa ensino ou instrução. Atos 2, um exemplo muito bom para nós. Versículo 42 diz, e perseveravam na doutrina, ou seja, perseveravam no ensino, na instrução dada pelos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas a igreja primitiva, ela foi bem sucedida, mesmo em um momento de muita angústia, de muita tribulação, em meio às perseguições severas, mas ela teve êxito, ela foi realmente uma igreja vencedora, porque eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam no ensino, eles perseveravam na instrução dada pelos apóstolos. Então, eles estavam diante de um ensino genuíno, de um ensino verdadeiro, e isso fez com que eles pudessem viver uma vida mais regrada, mais firme, mais sólida na palavra do nosso Deus. Antes de nós irmos adiante, ainda falando do ensino e da instrução, na sua revista, depois você pode ler, está escrito assim, mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com seu contexto.
Quando o texto sagrado expressa e perseveravam na doutrina dos apóstolos, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensinamento dos apóstolos. Eles permaneciam seguindo o ensinamento dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino, instrução. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos. Então, hoje a igreja tem uma oportunidade, hoje você, obreiro, nós, líderes, nós que ministramos o ensino na igreja, temos essa oportunidade de levar instrução, de levar doutrina aos nossos membros, aqueles que frequentam a nossa igreja e que fazem parte da comunidade de Deus, de instruí-los de uma maneira correta, para que eles possam também, como a igreja primitiva, perseverarem nesta doutrina, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Cabe a nós levarmos este ensino para todos. 2. Fala sobre o conteúdo da fé. O conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão. Então, a palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. Nós temos aí uma foto no slide do credo da Assembleia de Deus. Trata-se, o que é o credo? Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com um só objetivo, com um só propósito, que é interpretar as Escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Então, não é como o Livro dos Mórmons, não é como a revista Sentinela, não é como a tradição católica, não. Ela não apresenta algo superior à palavra, a Bíblia, não. Muito pelo contrário. O credo ou as confissões de fé vão pegar a Bíblia, vão trazer para nós, um esclarecimento, nos mostrando o real propósito, nos trazendo uma coerente interpretação, para que possamos sintetizar, resumir o ensino da igreja, a nossa fé, para que possamos ter uma mesma igreja, uma mesma fé e uma mesma doutrina. Para isso que serve o credo, para isso que existe as profissões de fé. Tá bom, pessoal? Só para que vocês possam estar atentos a isso daí. A nossa confissão de fé é a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoria particular. Observe isso, compreenda isso, entenda isso. A nossa profissão de fé não é de autoria particular, mas ela expressa a doutrina oficial da igreja, tá, pessoal? Então, nós não estamos interpretando de uma forma particular a palavra, não, a Bíblia não, mas expressa a doutrina oficial da igreja. Aqui diz assim: esse documento é submetido às Escrituras e estão em conformidade com elas, tá? Como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Então, quando você observa o credo, você entende que ela está ratificando, tá? Está colaborando, corroborando com a palavra de Deus, e isso faz com que a nossa fé possa estar mais fortalecida também na palavra de Deus. Então é muito importante você entender a nossa confissão de fé, que ela é realmente algo muito importante, mas ela está totalmente coerente com aquilo que ensina a Bíblia Sagrada, com aquilo que ensina a palavra do nosso Deus. Resumindo, então, o nosso tópico 2 da nossa revista Escola Bíblica Dominical diz que a nossa confissão da fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Este documento é submetido às Escrituras e está em conformidade com elas. Então, guarde isso. A nossa confissão da fé, ela não é de autoridade particular, mas está submetida às Escrituras e em conformidade com elas. Tópico 3, da lição 8 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, vai nos alertar acerca do cuidado que devemos ter contra os modismos. Tá? Cuidado quanto aos modismos.
que será que é modismos? Tá? Será que a revista quer nos mostrar, que a lição quer nos ensinar com os modismos? Eu vou ler aqui na revista, diz assim: o nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Então devemos fazer o melhor para Deus, tá? O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos. Nós precisamos se tornar apologetas de fato, de verdade, ou seja, defensores da fé cristã, da fé bíblica. Tópico 3, parte 1, modismos. Essa palavra traz a ideia do que está na moda, tá? Isso se aplica também ao campo teológico. O modismo fala de moda. O que está na moda? O que é moda para hoje? O que é moda para esta geração? Isso também se aplica na área, no campo teológico, tá? O que é modismo? Então, observe aí. São os ventos de doutrinas que vão e vêm, ou que vêm e vão, pelo que Paulo nos ensina na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 14. Só que esse modismo tem uma característica, tá? A característica de ser efêmero. Tá? Ela tem um caráter efêmero, ou seja, passageiro, para nada serve, para nada se aproveita, vem e vai. Não é algo sólido, não é algo que tem constância, não é algo que não vai realmente servir de nada, não vai realmente nos trazer nenhuma edificação. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. É isso que serve os modismos. Quem não se lembra do dente de ouro? Da unção do caicai, do sopro santo, do G12, a febre dos anjos e de outras aberrações doutrinárias. São exemplos de modismos que vieram aí bagunçar, né, atrapalhar a sã doutrina aí da igreja nesses últimos tempos, nesses últimos anos, tá? Tito 9 diz: retendo firme a fiel palavra. Olha que interessante, retendo firme a fiel palavra, é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, tá? Então nós precisamos lutar contra os modismos. A isso, procura apresentar-te a Deus aprovado. Aí está o segredo. Procurar apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. O que isso significa? Significa estar disponível, meus irmãos. Ser testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Você vai ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Então, se apresentar a Deus aprovado significa estar disponível para fazer a obra. Significa ser testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Tá? Observe que os maus obreiros, os obreiros fraudulentos, serão desmascarados e reprovados. Tá? Vai chegar um momento em que os maus obreiros, os obreiros fraudulentos, serão desmascarados e reprovados. E só vai permanecer aquele que está disponível, aquele que foi testado, aquele que foi aprovado por Deus, aquele que foi reconhecido pela igreja, porque ele se apresentou como obreiro aprovado diante de Deus. Como obreiro, não tem do que se envergonhar. Obreiro significa, no sentido metafórico, a todos os que se dedicam à obra de Deus. Tá? Que é um obreiro? Todos aqueles que se dedicam a fazer a obra de Deus. O termo obreiro é genérico e nós usamos praticamente para todos os cargos e funções na igreja. Tá? Dependendo de você ser cooperador, tá? Como presbítero, evangelista, pastor, você vai ser chamado de uma forma genérica de obreiro. Por quê? Porque você se dedica a fazer a obra de Deus. 4. Que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem, aqui no texto, traz a ideia de manter o curso correto,
Então, você se apresentar a Deus como obreiro aprovado, tá? Você ser um obreiro de que não tem do que se envergonhar e que maneja, ou seja, que mantém bem, que maneja bem, que traz a ideia de curso correto, que leva a palavra de Deus correta, que pregue de uma forma correta, que viva de uma forma correta. Maneja bem a palavra da verdade. A preocupação de Paulo é como o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese, a arte de extrair a verdadeira interpretação do texto, sólida. Você precisa de fazer isso de uma maneira sólida, com a aplicação para a edificação espiritual da igreja. Tá? Então, manejar bem traz a ideia de manter o curso correto, mais do que nunca. Nesses últimos dias, como igreja, como obreiros, precisamos manter o curso correto, meus irmãos, tá bom? Que maneje bem a palavra da verdade. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar pessoas, para trabalhar contra um desafeto, para jogar indiretas, porque púlpito não é lugar disso. Tá? Como diz aí John Piper, não desperdice seu púlpito, não perca a sua oportunidade de pregar a sã doutrina atacando pessoas, tá? Fazendo aquilo que Deus não te chamou para fazer. Para nós resumirmos, encerrarmos esta matéria, esta lição de número 8, a síntese do tópico 3 significa dizer assim: devemos combater aos modismos, defendendo a nossa fé das seitas e heresias, refutando os erros contra os ensinos bíblicos e persuadindo os contradizentes para que se convertam ao Evangelho. Tá, pessoal? Conclusão da nossa lição. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. Entenda isso. Nós, pentecostais, nós da Assembleia de Deus, nós, obreiros, Casa do Senhor, temos compromisso com a palavra de Deus. Tá? Ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Não precisamos de tradução da católica, não precisamos de nenhum outro livro paralelo que venha a acrescentar algum tipo de revelação. Não. Nós acreditamos que a Bíblia Sagrada é a única revelação escrita para a humanidade. Terceiro, fica claro, nenhuma literatura além da Bíblia exerce autoridade sobre a nossa vida. Nenhuma literatura além da Bíblia exerce autoridade sobre a nossa vida. Para refletir, meus irmãos, o que significa o brado da reforma de sola escritura para nós? Significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã e, por meio dela, que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Como Deus se comunica conosco atualmente? Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Significa e perseveraram na doutrina dos apóstolos, os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Significa modismo? Modismo é o que está na moda. Conventos de doutrinas, caráter efêmero e passageiro. Qual a preocupação do apóstolo Paulo com o uso da frase maneje bem a palavra da verdade? A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com a aplicação para a edificação espiritual da igreja. Meus irmãos, que Deus te abençoe, você que vai assistir esse vídeo, você que vai estudar esta lição no domingo próximo, tá bom? Espero que você possa, juntamente comigo, esmiuçar esta lição, juntamente com a palavra, planejar bem a sua lição, o seu estudo, o seu ensino, e que domingo Deus possa usar você como instrumento na mão dele para mais uma vez lançar uma semente de edificação para a igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.